Feliz sábado, Escola de Profetas. Feliz sábado. Feliz sábado, Paulinha. Feliz sábado. E feliz sábado para você também que está aí nos acompanhando, né? E esse dia fica mais especial com a presença de vocês, não é verdade? Sim. Um abraço bem especial para você que passou a semana inteira assistindo esse culto e agora pode comemorar uma semana inteira de ano bíblico, né? Cada sábado que a gente acompanha, eu fico pensando, olha, mais uma semana conseguimos, pela graça de Deus, fazer o ano bíblico. Então, nesse momento, nós vamos orar, agradecer o nosso Deus por isso. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pelo Teu amor, Pai, que é grandiosíssimo em nossa vida. Nós louvamos o Senhor pela Tua bondade, por esse dia tão especial na nossa vida, Pai. Por esse presente que o Senhor deu a cada um de nós. E nós já sentimos a presença do Senhor, Pai. Que nesse dia o Senhor possa marcar a nossa história, que o Senhor possa ir ao nosso encontro e assim, Pai, nos deleitarmos no Teu colo. Obrigada por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar o Senhor. Nesse momento, nós vamos cantar neste sábado que Deus colocou um hino no nosso coração. E quem já foi desbravador sabe que um dos mandamentos é ter sempre um cântico no coração. Por isso, nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino 170. Ó, que belo hino Deus me deu. Por Jesus, meu Redentor, jamais aqui sou com tal fervor este canto de amor. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, docíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Eu amo a Cristo que foi morto sobre a cruz pra me salvar. Jesus, um hino em meus lábios pôs para Deus melhor louvar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, belíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Quando estiver eu lá na glória, vendo os anjos a cantar, um belo hino vou cantar também, lá no meu eterno lar. Oh, que belo hino Deus me deu, me pôs no coração, belíssima canção. Oh, que belo hino Deus me deu, um hino do divino amor. Amém. Amém. Nós já oramos, já louvamos o Senhor e agora chegou um momento muito especial de nós recitarmos o nosso versinho. Nosso verso ainda continua em Jó 19, do 25 ao 27. E nós vamos começar a recitá-lo no 3. Tá bom. 1, 2, 3. Jó 19, 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, 25 ao 27. Jó 19, 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra.
e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, 25 ao 27. Jó 19, 25 ao 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o contemplarão. E por isso os meus rins se consomem no meu interior. Jó 19, 25 ao 27. Amém. E agora fica com a recapitulação do nosso estudo. Deus te abençoe. Amém. Bom dia para vocês. E vocês sabem o que eu tive pensando quando Cleiton comentou aqui que a igreja está lotada? Irmãos, vocês que estão em casa, está lotada de missionários. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que bênção. Não com pouca luta, mas com muito resultado. Glória ao nome de Jesus. Que Deus tão bom. O que vamos estudar hoje é tremendo. Eu acho que é uma das partes da Bíblia mais poderosas que nós temos. Uma das partes mais tremendas, grandiosas, que o Senhor Deus tem dado para seu povo como um marco poderoso. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia inicialmente no livro de Hebreus. Nós estudamos a partir do capítulo 19 de Êxodo, e eu queria chamar aqui minhas duas companheiras. Vem cá, minhas duas companheiras. Hoje nós vamos fazer tudo junto aqui, embora? Vem para cá. Cheguem aqui. Eu vou comentar um pedaço, vocês comentam outro. Eu acho que eu fico com os 3 primeiros mandamentos, você com 3, Samara, vem cá, Sansão, vem cá. Olha, o mundo inteiro agora está sabendo que teu apelido é Sansão, Samarinha. E você, Sofia. Bom dia a todos. Bom dia. Sabe, a Sofia foi quem eu prometi para José. Lembra dela? Você está lembrado? Sim, pois é. E aqui está a Samara, que é uma das missionárias do campo, e nós estamos muito felizes. Um dia, quando você vier aqui, você pode vir nos visitar, e tomara que seja num dia em que nós tenhamos reencontro para você conhecer todos os filhos dessa casa. Louvado seja o nome de Deus, né? Então, nossa casa tem muitos filhos. Abriram a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês no livro de Hebreus. Só um minutinho, viu? Sou sozinha. E no livro de Hebreus, o Senhor Deus traz uma informação muito interessante para os seus filhos. E eu gostaria que quando você abrisse agora o livro de Hebreus, você abrisse dentro dessa perspectiva, a perspectiva de que ali no livro de Hebreus, o Senhor Deus tem uma coisa linda para nós, né? Observe aqui o que o Senhor Deus fala a respeito de Esaú. Observe o que ele fala a respeito de Esaú e imediatamente nos dá uma comparação do que ele fala com Esaú. O verso 16. Ninguém seja devasso ou profano, como foi Esaú, que por uma refeição vendeu seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Agora observe o que Deus vai falar em sequência. Não tendes chegado ao monte palpável e ardente, a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e ao som de palavras trais, de tantos quantos ouviram, rogaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar os que lhe mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Está falando de que época? Esse texto de Hebreus 12 está falando de quando? Do Êxodo, de quando o povo estava para chegar no monte. Que o Senhor Deus, foi um negócio tremendo. Olha o que aconteceu com Moisés, quando o Senhor Deus se revelou assim. Olha lá, 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo aterrado e trêmulo. Quando foi isso? Isso que você está estudando hoje, do capítulo 19, capítulo 20 em diante, do que o Senhor Deus gostaria que soubéssemos. E eu gostaria que você se assustasse com o que eu vou lhe dizer. O Senhor Deus, quando vê que encaminha o povo até um certo local, faz um negócio tremendo com o povo.
eu vou descer a vocês. Nunca tinha acontecido isso em época nenhuma, de o Deus do céu visivelmente conversar com o povo, Sofia. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se você tivesse 3 minutos da atenção do planeta todo, 3 minutos. Se você tivesse 3 minutos que o globo terrestre todinho parasse, agora vamos fazer cadeia universal, todas as nações observando o mesmo ponto. O que você falaria para o planeta todo? Deus teve a atenção de uma nação inteira, 3 milhões de pessoas durante 3 minutos. Já tentaram falar os 10 mandamentos seguidinho para vocês contarem no tempo quanto tempo dá? 3 minutos. Se você fala bem compassadinho. E o Senhor Deus, antes disso, fez todo um preparo no povo, um preparo no monte e um preparo do que ele esperava que o povo tivesse de atenção. Qual foi o preparo no corpo do povo que ele pediu que fizesse? Bora. Pediu para lavarem as roupas, limparem o coração, limpar a casa. Por quê? Deus é limpo? Sim. Gente, a primeira ordem do céu é asseio e ordem. Nenhum de nós pode ser sujo, nenhum de nós pode ser esbagaçado, nenhum de nós pode ser todo escachelado, a roupa toda manchada, suja, com cheiro ruim. Deus pediu que fizesse o quê? Lavasse as roupas, que mudasse o coração, que a limpeza de dentro se refletisse por fora. Nossas casas todas limpas, não é, Sofia? Como isso é importante. Dá uma olhada como elas são limpas, olha só. Como, filha? Limpas e organizadas. Limpas e organizadas. Olha isso. Como é importante. Isso é muito importante. E então o Senhor Deus disse, façam este cuidado, santifiquem-se, porque no 3º dia eu vou descer a vocês. Se vocês ouvissem isso de Deus, o que vocês fariam? Pensem. E então, naquele dia, segundo Hebreus 12, houve um sonido de buzina bem alto, trovões e relâmpagos, e a montanha onde Deus mandou separar tremia inteira. Tremia, tremia. Vocês já viram uma montanha tremendo? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês já viram alguma coisa ficar tremendo na frente de vocês? Bora. Gente, eu morei fora desse país muitos anos, mas eu nunca vi um terremoto. Eu vi um grande furacão. Katrina, eu estava lá no meio dele, no olho do furacão. Mas eu nunca vi um terremoto. Vocês sabem o que é tremer todo o local? Como você acha que o povo ficou? Se Moisés, que estava acostumado, ficou aterrado e trêmulo, as pernas dele tremendo. E a voz de Deus foi tão alta que era ouvida longe. Eu sempre tive curiosidade para pensar se alguém viu. E o Senhor Deus disse, vocês me serão propriedade particular. Particular minha. Vocês vão ser depositários da minha lei. São vocês que vão receber isto para passar para o resto do mundo. E quando eu penso nisso, que coisa tremenda. Olha o que diz aqui. Sofia, você pode ler 19, verso 4, 5 e 6, por favor. Você leu 10. Diz assim, Êxodo 19, verso 4. Vistes que os fiz aos egípcios, como vos lavei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Embora toda a terra seja minha, vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ele era dono do mundo inteiro, Sofia, mas aquele povo ele estava separando para ser uma bênção para o resto. Eles serão depositários das coisas de Deus. E ele pediu algo. O que foi, Samarinha? Verso 10, né? Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o 3º dia, porquanto no 3º dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Mas era só o povo, Samara? O verso 22 diz mais alguém que tinha que se consagrar. Quem? E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor,
se hão de santificar para que o Senhor não se lance sobre eles. Opa! Vocês entenderam a seriedade disso? Irmãos, às vezes eu fico impressionada como o povo tem a coragem de dizer e se afrontar e se posicionar diante de Deus sem consagração, vivendo de qualquer maneira, comendo de qualquer maneira, vestindo de qualquer forma e ainda dizem que são servos de Deus. Sendo que o Senhor Deus, Ele deu uma regra. Eu não sei se vocês perceberam que de Êxodo 1 ao Êxodo 20, ou Êxodo 19 mesmo, o Senhor Deus tem ali especificações claras para seu povo. Ele já tinha dado para eles como andar, como viver, Ele tinha dado até o que eles gostariam que eles comessem. Foi isso ou não foi? Tinha comentado com o seu povo como seria a organização, lembra de Jetro vindo e explicando de que jeito eles deveriam organizar o povo. 1000, com 500, com 100, com 50, e ele tinha... Essa é a administração da igreja, né? Eu sei que vocês sabem disso. A administração da igreja adventista é feita desta forma. Existem aqueles que cuidam de uma quantidade, outros cuidam de uma quantidade um pouco maior, e então assim vai. São grupos responsáveis para não ficar o peso sobre um só, como no caso de Moisés. E agora o Senhor Deus estava dizendo, eu vou explicar para vocês quais são as leis mundiais, quais são as leis do universo. Vocês vão ter que entender como é que se vive para mostrar isso ao povo. E eu me impressionei demais com isso. E outro detalhe também, ele pediu que o monte fosse consagrado. Lê o 23 para mim, Samarinha. Então disse Moisés ao Senhor, o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos tens advertido dizendo, marca termos ao redor do monte e santifica-o. Opa, até onde que deveria ser santificado? O monte. E de repente houve um silêncio. O que era aquele silêncio? Eu quero ler com vocês esse detalhezinho agora, antes de vocês começarem os mandamentos, tá? E então cessaram os trovões. Achem esse parágrafo no livro, por favor, Patriarcas e Profetas. Olhem que coisa linda. Acha isso aí, Sofia? Página 304. Então cessaram os trovões. Olha lá. Eles deveriam dedicar-se à humildade, à humilhação do seu próprio coração e a jejuns antes de o Senhor aparecer para eles. Não foi isso? Sim. E eu me impressiono com isso. Vamos lá. Aí lá, Sofia. Então cessaram os trovões. Não mais se ouviu a trombeta e a terra ficou calada. Houve um tempo de solene silêncio. E então ouviu-se a voz de Deus, falando da espessa escuridão que o envolvia, encontrando-se ele sobre o monte, rodeado de um acompanhamento de anjos. Nossa! O Senhor deu a conhecer a sua lei. Moisés, descrevendo essa cena, diz, o Senhor veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã e veio com 10 milhares de anjos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, ama os povos, todos os seus santos estão na sua mão, postos serão no meio, entre os teus pés, e cada um receberá das tuas palavras. Deuteronômio 33, verso 2 e 3. Imagine, Deus quando teve o silêncio do povo, um momento especial e a atenção de todo o grupo de pessoas, ele então começou a falar os mandamentos. E enquanto ele falava, cada palavra proferida, ele também as escrevia em uma pedra. O próprio Deus, o que ele estava dizendo, ele estava escrevendo na mesma hora. Uma pedra que ele mesmo tinha lavrado. Olha, e o Senhor Deus então tinha escrito isto numa pedra. Agora te assustem o que eu vou explicar para vocês. Esta escrita de Deus numa pedra, que não foi Moisés que levou essa primeira. Essa pedra foi Deus que a deu a Moisés. Foi isso ou não foi? E eu gostaria que vocês, de agora em diante, começassem a perceber alguns detalhes, para que vocês entendam por que e como Deus se envolve com a humanidade. Aliás, quando ele vem e entrega essas tábuas escritas para Moisés, dar aos filhos de Israel e os filhos de Israel mostrarem ao mundo, essa tábua deveria ser um marco e uma lembrança na cabeça do povo. Pensem sobre isso. Não pensem que era somente ouvindo. Eles teriam que também ver. Combinado? Guardem esta informação para vocês entenderem o que nós vamos passar daqui em diante. Porque se fosse só falado, o Senhor Deus não daria uma tábua escrita. Ele mesmo não escreveria com seu dedo.
E isso tem um significado tremendo para o que nós vamos estudar no relacionamento de Deus com seu povo e o nosso hoje com Deus. Tá bem? Então veja, Deus teve todo esse cuidado para mostrar a sua lei. E eu vou deixar as moças agora falarem, e eu vou me sentar, e eu vou começar a falar. A lei não fora proferida naquela ocasião exclusivamente para o benefício dos hebreus. Ouçam isto. Deus os honrou, fazendo deles os guardas e conservadores de sua lei. Mas essa deveria ser considerada como um depósito sagrado para quem? Para todo o mundo. Os preceitos do Decálogo são adaptados para toda a humanidade. Não existe um só lugar no globo terrestre a quem os 10 mandamentos não se adapte perfeitamente a cada coração. Você precisa compreender isso. E agora, as minhas filhas vão falar com vocês e explicar os mandamentos. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Então, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, no capítulo 20. Neste capítulo, nós encontramos os 10 mandamentos. E vamos começar a ler a partir do versículo 3. Diz assim, vamos ler do versículo 2, diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento. Nesse mandamento, eu achei interessante que neste capítulo fala assim, que o povo de Israel, a mente deles estava tão assim no Egito, estava tão ainda confundida com as coisas do Egito, que só aqueles mandamentos, Deus falando dos 10 preceitos, eles não entenderam completamente. Porque a gente lê, não terás outros deuses diante de mim, e a gente não entende que não é simplesmente adorar uma outra coisa. É qualquer coisa que a gente põe em cima de Deus. Qualquer coisa que a gente ama, que a gente dá preferência, que não é Deus. No parágrafo diz assim, na página 305, no penúltimo parágrafo diz assim: proíbe-se ao homem conferir a qualquer outro objeto o primeiro lugar nas suas afeições ou serviço. O que quer que acariciemos que tenda a diminuir nosso amor para com Deus ou se compatibilize com o culto a Ele devido, disso fazemos um Deus. Então, qualquer coisa que a gente toma preferência pode ser o celular. Eu fico pensando, minha mãe sempre fala pra mim, se eu acordo e a primeira coisa que eu faço é mexer no celular, eu já estou colocando no lugar de Deus. Porque a primeira coisa que eu devia fazer era orar. Pode ser uma pessoa também, qualquer coisa, nós estamos fazendo de um Deus, né? No segundo mandamento, versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Aqui também Deus fala, porque muitas pessoas também dizem que nós estamos adorando a Deus, mas eu só estou colocando essa imagem como se fosse só um símbolo. Mas a minha adoração é para Deus. Né? Isso, mas a minha adoração é para Deus. Só que aqui a Bíblia é muito clara em dizer que Deus ele é muito santo. E a gente não pode comparar Deus com nada, ainda mais desse mundo. E em Salmos, vamos abrir nossa Bíblia em Salmos, no capítulo 115. Aqui a Bíblia fala que essas imagens, elas não ouvem, elas não falam, é simplesmente um pedaço de madeira, um pedaço de ferro, mas aqui também a Bíblia fala que nós nos tornamos parecidos com essas imagens, com essas coisas que nos adoramos, se nós adoramos esse tipo de coisa. E vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, som algum sai de sua garganta. Agora o versículo 8. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Aqui também no Patriarcas e Profetas diz assim, na página 306, no primeiro parágrafo: e rebaixando-se suas concepções acerca de Deus, semelhantemente degrada-se o homem. Ou seja, quando eu adoro esse tipo de imagem, quando eu faço algum objeto dizendo que é o meu Deus, ou simplesmente falando que eu estou adorando a Deus através daquilo, eu estou me tornando aquilo. Ou seja, eu não vou escutar o que Deus quer falar para mim, eu não vou fazer as obras que Deus quer que eu faça na minha vida, eu vou simplesmente me tornar parecida com aquilo. Agora, o terceiro mandamento. Vamos voltar lá em Êxodo, no capítulo 20.
o terceiro mandamento, que está no versículo 7. Diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Fala que Deus é tão santo que nós não podemos simplesmente falar o nome dele nas nossas conversas vãs. Porque em Isaías ele fala, quando vai falar dos serafins, que os anjos que ficam na presença de Deus, eles cobrem os rostos, eles velam e eles falam santo, santo, santo. E nós, como seres humanos, pecadores, nós simplesmente achamos que podemos falar o nome de Deus como se fosse qualquer pessoa. Aqui também no Patriarcas e Profetas, na mesma página 306, no último parágrafo, fala assim: estes mandamentos não somente proíbem os falsos juramentos e juras comuns, mas vedam-nos o uso no nome de Deus de maneira leviana ou descuidada, sem atentar para sua terrível significação. Pela inconsiderada menção de Deus na conversação comum, pelos apelos a ele feitos em assuntos triviais e pela frequente e impensada repetição do seu nome, nós o desonramos. Em Salmos também, no capítulo 111, fala que santo e tremendo é o seu nome. Nós não devemos falar o nome de Deus como se ele fosse qualquer pessoa. Ele é o nosso Deus e ele exige que nós respeitemos a ele e nós tenhamos reverência. Um exemplo prático de quando nós usamos o nome de Deus em vão é quando a gente está em alguma situação da nossa vida, a gente fala, meu Deus, a gente não pensa. Cai assim, uma caneta, ai meu Deus. a gente não pensa nem do que a gente está falando, a gente não está mesmo pedindo a ajuda de Deus. A gente só está simplesmente falando isso sem pensar. Ou então, às vezes a gente está chateado com alguma coisa, ai meu Deus, né? Trata com... Não é só isso não, Susana. Olha, às vezes compactuamos em assistir filmes, vídeos que a pessoa faz piada e coloca o nome de Deus, verdade? E isso também é o nome de Deus. Essa é a moda dos escarnecedores. Isso é muito sério. E outra coisa também, isso vai tão longe que até carregar o nome de Deus, proferir que é filho de Deus, mas fazer tudo o contrário ao que Deus pede, isso também é carregar o nome de Deus em vão com a gente. Porque a nossa vida contradiz aquilo que Ele é e aquilo que Ele pede que o Filho dele faça e viva. E eu quero pedir um favor. Vamos observar no segundo mandamento um detalhe sobre pecado por herança. Vejam, por favor, isso, e eu gostaria que vocês gravassem isso, porque me ajuda a não precisar falar isso nas aulas para vocês, porque aqui já vai ser pincelada essa situação. O que diz? Vocês sabem, visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Poderia ler isso para nós bem compassado? É inevitável? É inevitável que os filhos sofram as consequências das más ações dos pais, mas não são castigados pela culpa deles, a não ser que participem de seus pecados. Presta atenção agora. Dá-se, entretanto, em geral, o caso de os filhos andarem nas pegadas de seus pais. Por herança e exemplo, O que é herança e exemplo? Pensem nessas duas palavras. Por herança e por exemplo. O que é herança? Você ganha, você recebe. Nem foi você que plantou ou criou aquilo. Herança é algo que você recebe. Por exemplo e por herança, o que acontece com os filhos? Os filhos se tornam participantes do pecado do pai. Más tendências, apetites pervertidos e moral vil, assim como enfermidades físicas, degeneração, são transmitidos como um legado de pai a filho até a terceira e quarta geração. Esta terrível verdade deveria ter força solene para restringir os homens de seguirem uma conduta de pecado. Você às vezes nem sabe por que faz tal coisa, mas você herdou isso de alguém. E você precisa saber e observar isso e tomar parte. Senhor, me ajude, porque eu sei que meu pai e minha mãe faziam tal coisa, eu tenho a tendência de fazer o mesmo e eu lhe imploro em nome de Jesus que arranque isso de mim. A maldade e a maldição precisa parar em você. Você precisa dizer, comigo não. Por exemplo, você tinha um pai devasso, pode ser que você não caia na mesma devassidão, mas alguma veia, algum braço dessa devassidão vir para a sua vida. Por exemplo, se é uma situação moral, um pecado moral de um pai e da mãe, e um filho então se envolve naquele tipo de situação, não no mesmo,
mas na situação de imoralidade também. Entendem o que eu falo? Fica fraca essa área. E o que nós temos que pedir? Senhor, me ajude. Quando tem um pai e uma mãe preguiçosas, quando tem alguém que fala mal, ou mesmo que, vocês viram que até apetite o nosso filho recebe. Apetite mal, tendências vis. Isso é sério ou não é? E o que a Bíblia faz conosco? Você começa a ler e estudar, irmãos que estão em casa, observem. Você começa a ler e fala, opa, eu percebi que eu tenho tendências e apetites pervertidos. E eu preciso orar a Deus, não precisa ficar amaldiçoando seu pai e sua mãe por ter permitido ou passado isso para você. O que você precisa agora é dizer, Senhor, eu estou percebendo que eu tenho isso, em nome de Jesus, me lava, eu vou lutar contra isso. Que senão seus filhos também vão receber. Entendeu a seriedade disso? Sim ou não? Então nós iremos agora nos ater um pouquinho mais aos detalhes do quarto mandamento em diante. Aqui em Êxodo 20, a partir do verso 8, nós lemos o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, este é o quarto mandamento da lei de Deus, o único que, diferentemente dos outros, não se inicia com a palavra não, mas com a palavra lembra-te. Por que lembrar-se? Exatamente porque Deus sabia que este mandamento, de uma maneira especial, seria esquecido e pisado por muitos. E indo para o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 27, que é o capítulo que nós estamos meditando nessa manhã, na página 307, a partir do 3º parágrafo, nos é dito o seguinte: o sábado não é apresentado como uma nova instituição, mas como havendo sido estabelecido na criação. Então vejam só, queridos, na criação do mundo, existia alguma nação específica para a qual Deus estava estabelecendo este mandamento? Não. Eram apenas os seus primeiros filhos, Adão e Eva. E aqui diz que esse mandamento ele havia sido estabelecido na criação. Então o povo judeu, o povo hebreu, ainda não existia. Eram apenas um casal. Mas esse mandamento ele já estava sendo estabelecido ali naquele momento. E aqui diz que ele deve ser lembrado e observado como a memória da obra do Criador, apontando para Deus como aquele que fez os céus e a terra, distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. Então, quando a cada semana, quando está chegando o pôr do sol, nós cessamos as nossas atividades seculares e nos voltamos para o Senhor, nós estamos reconhecendo que adoramos ao único e verdadeiro Deus, aquele que fez os céus, a terra e tudo o que neles há. E aqui o capítulo continua dizendo o seguinte: todos os que guardam o 7º dia dão a entender por este ato que são adoradores de Jeová. Assim é o sábado o sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. Então, querido amigo, você que está em casa, se você quer mostrar submissão ao Senhor, lembra-te do sábado para o santificar. Esta é uma marca que é posta sobre nós, através da qual nós mostramos que pertencemos a Deus e que adoramos somente a Ele. E, para terminar o parágrafo, diz assim: assim é o sábado, o sinal de submissão a Deus por parte do homem, enquanto houver alguém na terra para o servir. O quarto mandamento é o único de todos os 10, em que se encontra tanto o nome como o título do legislador. É o único que mostra pela autoridade de quem é dada a lei. Destarte contém o selo de Deus,
afixado à sua lei como prova da autenticidade e vigência da mesma. Então, este mandamento, ele também é posto sobre o seu povo como um selo, como nos é dito lá no livro de Ezequiel. Vamos abrir rapidamente. Ezequiel, capítulo 20. Aqui no livro de Ezequiel, no verso 12 e depois no verso 20, nós iremos reafirmar aquilo que o Senhor nos disse em Êxodo. Verso 12 diz: E também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Verso 20: E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então este mandamento coloca sobre nós o selo do Deus vivo, aquele que criou todas as coisas. Através desse mandamento, da observância do quarto mandamento da lei de Deus, nós mostramos que pertencemos e adoramos somente ao Senhor. Então, fazendo um acréscimo aqui na página 307 ainda, no último parágrafo, a última parte diz assim: Também, tampouco fica nisto a proibição, nem falar as tuas próprias palavras, diz o profeta. Aqueles que no sábado discutem assuntos de negócios ou fazem planos, são considerados por Deus como se estivessem empenhados na própria transação de negócio. Para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas de caráter mundano. E o mandamento inclui todos dentro de nossas portas. Então, quando nós estamos nos aproximando das horas do sábado, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a depor aos seus pés todas as preocupações, todas as ansiedades e tudo aquilo que precisar ser deixado para fazer, que a gente não fique encucado, não fique matutando, não fique pensando e muito menos planejando como resolver aquilo ali durante as horas do sábado, porque, como diz o texto aqui, é como se nós estivéssemos na própria transação daquele negócio, daquela questão. Mas a gente pode usar, então, o celular, né, o Facebook nesse dia? Não. Pensem sobre isso. Não. Porque olha como é que termina aqui, essa Marinha diz assim, e o mandamento inclui todos dentro, para santificar o sábado, não devemos mesmo permitir que nosso espírito se ocupe com coisas do quê? De caráter mundano. Quando você abre o Facebook no dia de sábado, você encontra o que dentro desse material? Pensem sobre isso. Se tornou tão normal porque a gente usa a mídia para poder assistir culto hoje, então para entrar numa outra coisa é 2 segundos, não é assim? Então olha o que diz aqui. Oi, desculpa? Mesmo quando você abre o Facebook, o Instagram, já aparece ali já cenas que não convém. Exato, mesmo quando a gente vai abrir. Tá certo. É isso mesmo. E você tem que pensar sobre isso. Olha o que diz aqui. Olha bem. E o mandamento inclui todos dentro das nossas portas. Vocês sabem a seriedade disso? Os pais hoje não têm autoridade sobre os filhos. Os filhos podem transgredir do jeito que quiserem. Pode fazer o que tiver vontade, não tem problema algum. E não é isso que Deus pede. O que mais? Os que convivem na casa devem, durante as horas sagradas, pôr de parte suas ocupações mundanas. Todos devem unir-se a honrar a Deus por meio de um culto voluntário no seu santo dia. Diz que até as revistas e jornais que possuem qualquer coisa que possa tirar nossa atenção devem ser escondidos nesse dia. E horas antes do pôr do sol, horas antes de iniciar o sábado, já se deve estar cantando louvores e a mente estar sendo dirigida às coisas celestes. Então vamos agora para o 5º mandamento, que diz o seguinte: honra a teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 308, nos fala algo extremamente importante a respeito da abrangência que esse mandamento tem. E diz o seguinte: os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido. O próprio Deus, que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas a seus cuidados,
ordenou que durante os primeiros anos da vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. Imagine só o tamanho da responsabilidade que nós temos diante do Senhor, de sermos para os nossos filhos, nesses primeiros anos, uma representação divina. Então, a Rebequinha vai entender quem é o Senhor de acordo com aquilo que a professora Maísa e o professor Leandro mostrarem para ela. Pedro vai entender quem é Deus através daquilo que eu e meu esposo mostrarmos para ele, que é o Senhor. E a gente precisa mostrar isso para os nossos filhos. Se você desobedecer a mim, você está desobedecendo a Deus. Porque eu fui posto como autoridade sobre a sua vida. Então, a gente precisa se consagrar ao Senhor como nunca antes. Quando nós temos filhos, porque a gente precisa do poder de Deus sobre as nossas vidas para manifestar o caráter divino, para que os nossos filhos compreendam quem é o Senhor. Não como um Deus autoritário, não como um Deus abusivo, mas como um Deus santo e amoroso. E aqui continua dizendo o seguinte: e aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. Então, nós vivemos numa época em que, infelizmente, muitas vezes os filhos é que mandam nos pais, eles é que ditam as regras, eles é que dizem o que querem comer, o que querem vestir, onde querem ir, a que horas querem dormir, quanto tempo que ficam no celular, mas isso jamais deveria acontecer. Nós é que devemos impor para os nossos filhos as regras. É bem verdade que o apóstolo Paulo, por inspiração divina, nos disse que nós não devemos despertar a ira nos nossos filhos, não devemos irritar os nossos filhos. Então, isso significa que nós não devemos abusar do nosso poder. E é por isso que a gente precisa da orientação do Senhor, né, para fazer isso de uma maneira muito santificada e guiar os nossos filhos aos pés de Jesus. E aqui continua dizendo: o quinto mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem amor e ternura, aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e os socorram e consolem na velhice. Então veja só a responsabilidade dos filhos para com seus pais: proporcionar amor e ternura, aliviar os cuidados. O livro Orientação da Criança, por exemplo, diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos que eles devem levantar cedo, que as mães que já trabalharam muito ao longo da sua vida é que deveriam ficar na cama um pouco mais de tempo, e os filhos deveriam buscar auxiliar as mães, aliviar os seus fardos, né? Auxiliar tanto quanto possível para que a mãe não fique dentro de casa como uma empregada, digamos assim. E também zelar do seu nome. Isso é muito importante porque hoje em dia os jovens fazem aquilo que lhes dá na telha, não se preocupa se isso vai desonrar o nome da família, se vai trazer vergonha para os pais. A gente precisa compreender que essa é uma responsabilidade nossa, zelar do nome da nossa família, daqueles que nos geraram, que cuidaram de nós ao longo de toda a vida. E o parágrafo termina dizendo algo muito importante: ordena também o respeito aos ministros e governantes e a todos os outros a quem Deus delegou a autoridade. Então, se uma pessoa tem mais idade do que eu, se uma pessoa tem autoridade sobre mim, essa pessoa merece o meu respeito e a minha honra. Porque isso também é um respeito ao quinto mandamento da lei de Deus. Nós vemos hoje em dia que quando, às vezes, uma criança, um juvenil, uma adolescente ou um jovem é chamado a atenção porque ele diz: você não é meu pai? Você não é minha mãe? Não é assim que acontece? Só que aqui a explicação desse mandamento está dizendo que este mandamento também ordena que nós respeitemos ministros, governantes e todos os outros a quem Deus delegou a autoridade. E às vezes as pessoas se acham no direito de falar mal: porque tal governante faz isso, faz aquilo. A única coisa que a Bíblia diz que nós devemos fazer por essas pessoas é orar. Então vamos lá, agora, sexto mandamento, que diz: não matarás. Um mandamento curtinho, né? Mas que traz uma grande significação. A explicação dele está na página 308, a partir do 4º parágrafo, onde diz o seguinte: todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos a outrem,
ou nos faça mesmo desejar-lhes mal, pois qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, uma negligência egoística de cuidar dos necessitados e sofredores, toda a condescendência própria ou desnecessária privação, ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde, todas estas coisas são em maior ou menor grau violação do 6º mandamento. Então veja só, aqui está nos dizendo o seguinte, que qualquer ato de injustiça que nós façamos que tenda a abreviar a vida, um espírito egoísta, de ódio, de vingança, talvez você nunca tenha pego um revólver para atirar numa pessoa, talvez você nunca tenha tirado fisicamente a vida de alguém. Só que de acordo com 1 João 3, verso 15, nós compreendemos que aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então, quando nós abrigamos o ódio no nosso coração, nós também estamos transgredindo a esse mandamento da lei do Senhor. Samara, mas se eu fizer alguma coisa contra a minha própria vida, se eu comer alguma coisa errada, se eu entrar em uma situação que eu possa estar promovendo a possibilidade de morrer, é transgressão desse mandamento também? Sim, com certeza. Pensem sobre isso, tá bem? Para na hora que a gente falar sobre alimentação, você entender que é transgressão do mandamento. Alimentação errada, privação das horas de sono, trabalho excessivo, tudo aquilo que tenda a prejudicar a nossa saúde também é uma transgressão deste mandamento. Eu vou falar sobre o 7º e o 8º, vocês falam sobre o 9º e o 10º. O 7º mandamento diz, não adulterarás. Olha que sério isso. Às vezes a gente pensa que adultério é algo que vai acontecer somente com pessoas casadas. Adultério é qualquer coisa que envolva sexo entre pessoas não casadas também. Você sabia disso? Se uma pessoa é casada e ela flerta, hoje em dia até com o olhar, não é isso? Sim ou não? Com o olhar, com um jeito de agir, com um presentinho dado, com um gesto até que se faz, é possível estar adulterando. Por isso que você tem que pensar. E o Senhor Deus diz que o adultério começa onde primeiro? Na mente. Isso é muito sério. Cuidado com o que se vê, com o que se veste, que pode estar dando às pessoas a oportunidade de estarem adulterando por sua causa, ou você promovendo o adultério. E o mandamento que diz não furtarás. As pessoas hoje em dia acham que receber um dinheiro a mais, ou ser meio desonesto na hora de vender alguma coisa, ou não ser bem claro com relação à questão de dinheiro, acham que isso não é problema. Isso é problema ou não? Senhores, olha que sério. Todos os pecados públicos, tanto pecados públicos como particulares, são incluídos nessa proibição. O 8º mandamento condena o furto de homens, tráfico de escravos, e proíbe a guerra de conquista. Irmãos, se vocês imaginarem o que significa guerra de conquista, quantas coisas entre nós que nunca participamos de uma guerra são guerra de conquista. Tentar passar por cima da outra pessoa, tentar tomar o lugar de alguém, parecer o que ser alguma coisa que não é para poder passar por cima de outra pessoa. Gente, isso é muito sério, isso é muito delicado, vocês têm que pensar sobre isso. O Senhor Deus diz, olha lá, presta atenção. O 8º mandamento condena o furto de roubo, guerra de conquista. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade nos mínimos detalhes e negócios da vida. Veda o engano no comércio, olha aqui, ó. E requer o pagamento de débitos e salários justos. Pensem nisso. Declara que toda tentativa de obter vantagem pela ignorância, essa pessoa é meio ignorante, então eu posso ganhar vantagem sobre ela. Olhe bem, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrado nas fraudes, como fraude nos livros do céu. Então isso é sério ou não é? Agora vejam o 9º mandamento e o 10º. Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nesse mandamento fala de toda a intenção de você enganar o seu próximo. A sua intenção é enganar. Então você aqui fala que é tão minucioso, você com o olhar, com o movimento da sua mão, quando você é falso contra o seu próximo, aqui fala que já é um pecado e Deus proíbe isso. Aqui no parágrafo diz assim, na página 309. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode dizer-se falsidade.
Todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma expressão errônea ou desproporcionada, mesmo declaração de fatos feitas de tal maneira que iludida é falsidade. Veio mentira branca, Sofia? Sabe aquele pessoal que fala, isso é uma mentirinha branca. Já ouviram isso? É brincadeirinha, tem problema. Eu fiquei pensando assim, quando um filho faz uma coisa errada e vai contar para os pais, e aí conta a história toda, mas exagera em uma parte, não fala da outra. Isso aqui Deus proíbe, isso é falsidade. Omissão também, né? E aí, continuando, diz assim: este preceito proíbe todo esforço no sentido de prejudicar a reputação de nosso próximo pela difamação, suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas. E aí o 10º mandamento, que é não cobiçarás. E esse mandamento, ele fere a raiz de todos os pecados, que é o que nós mais temos, que é o egoísmo, né? E aqui fala que proibindo o desejo egoísta do qual nasce todo ato pecaminoso. Aquele que em obediência à lei de Deus se abstém de condescender, mesmo com um desejo pecaminoso daquilo que pertence a outrem, não será culpado de um ato mau para com seus semelhantes. Queridos, nós precisamos compreender uma coisa. A lei do Senhor não são meras proibições. Antes de eu ser batizada, a pessoa que me deu estudos bíblicos disse o seguinte: por trás de cada não pode de Deus existe uma bênção. E existe mesmo. Se Deus nos pediu que fizéssemos dessa maneira, é porque há bênçãos em guardar a sua lei. Não vejamos a lei do Senhor como proibições que nos impedirão de fazer coisas, mas veja como uma bênção, como ela realmente é. O Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus. Bendito. Obrigada por nos dar os mandamentos. Obrigada, Senhor, por mostrar que nós podemos, pela tua graça, pelo teu poder, viver melhor nessa terra. O Senhor nos dá instruções de como isso pode acontecer. Nós clamamos a Ti na misericórdia e no poder de Jesus, que trabalhe com o nosso coração, que nós não venhamos ser filhos ingratos a Ti, Senhor. Que nós venhamos ouvir as orientações do Senhor como Pai, para podermos viver de forma melhor entre as pessoas. Em nome de Jesus, abençoa a Rebeca, abençoa a mim, essas pessoas que estão em casa, para a glória do nome de Jesus, o Teu Filho. E é em nome dEle que nós rogamos e agradecemos. Amém, Senhor.